As novas regras do português geram uma série de questionamentos em sala de aula. Isso se torna bastante complicado, principalmente no fator que a gramática hoje está sendo um dos principais fatores que estão garantindo as vagas no concurso. Tinha certas regras que eram complicadas de aprender. Hoje, para você reaprender, fica mais complicado. Os 8 países do mundo que adotam o português como língua-mãe assinaram um acordo ortográfico. Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal, Angola, Timor-Leste, Cabo Verde e Guiné-Bissau se propuseram a acabar com as variações do idioma. Isso implicou numa reformulação de parte do conteúdo que várias gerações aprenderam na escola. O português tem aproximadamente 500 mil palavras. No Brasil, só 0,5% delas sofreu alteração. Parece pouco, mas isso corresponde a 2.500 palavras reformuladas e dezenas de novas regras a serem assimiladas. Este professor editou um livro explicando as mudanças. Há uma mudança muito mais expressiva na parte estrutural, ok? A parte de acentuação gráfica ela foi bem alterada e também a composição estrutural do hífen, né? Algumas palavras que passaram a trabalhar com hífen, outras que perderam hífen, acentos gráficos que antes eram considerados importantes. Hoje, por uma questão de contextualização, como acento diferencial, não há mais o emprego desses sinais. No Brasil, as novas regras deveriam ser implantadas integralmente já em 2013. Mas o governo federal decidiu adiar o prazo para 2016. A maioria dos cursinhos preparatórios para concurso estão ensinando as duas formas. É importante trabalhar os dois acordos. Se o edital menciona novo acordo ortográfico, não é possível deixar de lado o novo acordo, tem que ser trabalhado. Se o edital coloca ortografia oficial, está convencionado de que o que vai ser cobrado é o antigo acordo. Mas eles têm o direito, né, a instituição tem o direito de cobrar um ou outro. Por quê? Porque os dois estão em coexistência de 2009 até o último dia do ano de 2015. O também professor Cinéas Santos entende o adiamento como uma decisão de cunho político. Para ele, o acordo ortográfico é importante e precisa ser incorporado. As dúvidas vão persistir, porque elas já existiam. E agora, com o pretexto de que tudo mudou, você vai dizer, bem, eu já não sabia, agora é que eu não sei mesmo. Isso não é bom para ninguém, principalmente para os alunos. Você fala uma língua, o português, em seu país, e falar adequadamente, corretamente a língua do seu país é a melhor demonstração de cidadania. Não tem desculpa, você tem que falar português. Só o Brasil está cumprindo o acordo. E o Brasil simplesmente deu mais um tempo, 3 anos, ou seja, até 2016, para que os outros países comecem efetivamente a pôr em prática um acordo do qual todos são signatários. É muito mais uma jogada política do que alguma coisa efetiva. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o professor Osias Lima, que é professor de português, e vai nos ajudar a entender essa polêmica que se formou em torno das mudanças na língua portuguesa, mudanças ortográficas para tentar padronizar o português. Professor Osias, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro eu gostaria, boa tarde. Boa tarde, professor. Eu gostaria de deixar bem claro que as duas línguas estão em validade. A que ainda é considerada oficial é a antiga. A da reforma, ela não foi oficializada. Ela foi, digamos, prorrogada para o dia 1º de janeiro de 2016, mais 3 anos. É como se ela fosse ainda uma proposta, não tenha passado disso ainda. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Porque os países lusófonos não concordaram com certas modificações. São os países que falam língua portuguesa hoje. Todos eles são lusófonos, só não o Brasil é lusófono. Então, veja bem, esses 7 países, e não é só os países, temos as ilhas, Diu, Goa, Damão. Então, eles também não estão em aceitação. E não estão usando a nova. Nós é que estamos usando no Brasil. Nós estamos pretendendo escrever jornais e revistas, redações, textos com a nova.
A gente fica na dúvida, não é, professor? Principalmente jornalista. Não E sabe até sem o que fazer. considerar, Eli, que pode escrever na antiga, normalmente, isso é correta. Os dois valem, né? Se por acaso o concurso colocar a língua oficial, é a antiga que tem valor. Agora, se colocar a língua da reforma, entre na justiça porque ela não tem validade. Quer dizer que ela não pode ser cobrada nem se tiver Não expresso... em concursos nem em vestibulares. Mas, Joelson, a escola tem que ficar ensinando essa nova língua para cobrar nas provas das escolas até o ensino médio. Tá. Mas na hora do concurso não. Tá, então o que você está explicando para os telespectadores é o seguinte, essa língua, ela está proposta, essas mudanças estão propostas, que mudam, por exemplo, o uso do hífen, o uso do trema, o uso do acento circunflexo no tem, no caso plural, e só pode ser cobrada nas escolas, em concursos de jeito nenhum. De jeito nenhum. O aluno pode, por exemplo, entrar na justiça. Porque nas escolas, porque o aluno tem que aprender a nova língua. Só que essa nova língua vai ter que receber reformas Você, exigidas fez por um estudo, Portugal. né, professor? Eu vou dar um muitos exemplo erros. dessa reforma. Por exemplo, ao tirar o trema, se esquecer das crianças. Para você, é fácil você ler a palavra tranquilo, sem trema, porque você se lembra dela com trema. Mas para a criança que está aprendendo português, ela não viu essa palavra com trema. E o pior é que o trema aboliu o oposto ao trema, que é o acento no U de averigui, oblicui, argui. Como é que uma criança vai ler a palavra averigui? Se não tem acento mais agudo para poder ajudar. E outra coisa, são quase 38 línguas do mundo que usam trema, entre as 15 mil línguas. Existe língua que tem trema até em cima de consoante, como o caso do C, da Eslováquia. Starkovic é com trema em cima do C, pode prestar atenção. Exatamente. E o trema é uma palavra plural, porque o grego, o plural é com A. O grego, a palavra do singular termina em S. Por exemplo, tremos. E o que é trema? É ventosa. Ventosa significa que você não pode ver o trema assim em cima do U. E sim, assim. Aliás, não é assim, é assim. É uma ventosa, são duas ventosas. Por isso que está no plural trema. É como a palavra Bíblia. São 66 i, por isso que está no plural Bíblia. Porque o singular de Bíblia é Bíblios, no grego. No original. O original. Agora, professor, existe uma possibilidade, diante de toda essa polêmica que envolve, existe a possibilidade de acabar, no final desse prazo, se mantiver a língua do jeito que está? O próprio Bechara chegou a dizer que não está gostando muito dessa reforma. O próprio criador, organizador. E quando eu falei com o professor Domício, quando ele esteve aqui, que era o secretário, ele não quis me ouvir. Veja bem, um aluno de uma escola em que eu fui apresentar umas cartilhas, eu tirei quase 5 mil cartilhas e espalhei pelo Estado. E um aluno disse assim, professor, quer dizer que antigamente anti-infeccioso não tinha trema, certo? E infraestrutura tinha trema. Quer dizer que a reforma é só inverter, o que tinha não tem mais e o que não tem agora tem, porque agora em anti-infeccioso tem trema, porque a ideia das vogais repetidas. Olha o erro grave aí. Vogal repetida... Seria o hífen, né? Se eu escrevo micro-ondas com hífen, de acordo com a nova reforma, eu leio micro-ondas. Joel, se eu tirar o hífen, você vai ler como? Micro-ondas. Então, para que servir esse hífen? Isso é um erro absurdo, porque lá na fonética de Bertil Malemberg, que é uma autoridade francesa do estudo das fonéticas das línguas neolatinas, ele diz que o hífen só deve ser usado quando ele estiver produzindo trabalho. É como o acento também. Veja bem, quando eu digo papa, eu tenho duas vogais semi-articuladas. Quando tem duas vogais semi-articuladas, a tonicidade cai na penúltima. Mas se eu botar uma vogal articulada, são duas articuladas. A, E, O é semi-articulada,
Tá certo? Cai sempre na penúltima, por isso que voo perdeu o acento e está correto. Porque ela Então tem algumas coisas na ela é reforma, penúltima. algumas coisas na reforma que o senhor entende que são corretíssimas. Vou perder o acento. Vou, não tem mais Perfeito, acento. Tá porque certo. são duas vogais semi-articuladas. A tonicidade cai na anterior. Veio também perdeu, porque cai na anterior. Quantos erros o senhor encontrou, professor? 35. 30? E 5. 35. 35. Então, o senhor acha que esses 35 erros dessa reforma ortográfica precisam ser revistos antes de que se seja Eu pensei que proporcionalmente? era... A primeira coisa, Joel, o pessoal disse que eu estava ficando doido. Como é que eu vou saber mais do que a Academia Brasileira de Letras? Eu digo, não tinha foneticista. Aí, veja bem, o caju, eu preciso botar acento nesse U, porque o U é uma vogal articulada. O U e o I. É tanto tal que Buriti cai na última lá, não é na penúltima. Então, veja bem, se eu botar o acento em cima do U, esse acento não está trabalhando. Tanto o acento agudo quanto o circunflexo e o hífen tem que produzir trabalho. Se não produzir trabalho é porque está errado. Veja que quando eu coloco o hífen em super-homem, está produzindo um trabalho, protegendo o H. Protegendo o H. E a língua portuguesa, ela não foi aceita em Portugal. O Viegas, que é o secretário nacional de Cultura de Portugal, ele fez uma gozação com a gente. Eles não têm aceitado por quê? Porque ele disse que desarticulou a fonética internacional. Se esquecer das vogais articuladas e das vogais semi-articuladas. Para a população, então, enquanto essa discussão não acaba, o importante é estudar exatamente o que, escrever de que maneira? Usando a língua antiga ou usando a língua nova? Joel, nós temos um grave problema no Brasil. Existe professor de português que dá aula de português, mas não sabe português. Você acredita nisso? Uma vez eu perguntei a um professor, por que que está é acentuado, está? Um oxídio terminado em A. Ele disse, porque é um oxídio terminado em A. Mas por que um oxídio terminado em A tem que ser acentuada? Ele não sabia dizer, Joel. Ele não sabia da vogal semi-articulada. Porque se eu tirar o acento do A, vai para a semi-articulada, que é o E que está antes. Então, o que eu fiz com o acento? Eu trouxe a tonicidade do E e levei para cima do A. O A está produzindo uma transferência de tonicidade, o acento, para o A. E veja que eu faço isso com jaca, eu não tenho acento. Mas se eu botar o acento lá no final, Jacá. aí produzir um trabalho. O que é o trabalho? Transferir a tonicidade. Acento que não transfere tonicidade é porque está errado. Compreende? Veja que, jure, por que eu botei acento em cima do U? Porque a tonicidade, por ser vogais articuladas, cai na última. Então, para não ficar juri, eu trouxe o acento para cima do U para ficar júri. Então, veja bem, esse é o modelo adequado de acordo com a fonética internacional. Tá certo. E o hífen? Bom, então... O hífen é grave. O hífen é grave. O hífen é mais grave ainda. Olha, nesse momento, as universidades brasileiras já estão dizendo glândulas adrenais. Porque estão tirando o hífen de adirrenal. Não pode tirar o hífen de adirrenal, porque os médicos já estão dizendo. Nesse momento tem médico me ouvindo e sabe perfeitamente que eu estou falando a verdade. Está dizendo na sua aula glândulas adrenais, e não existe glândulas adrenais. Tirou o hífen, mas não pode tirar a pronúncia. É como sublinhar. Estão dizendo sublinhar agora, que não é adequado, porque tem subletal, tem sublingual, que tem que proteger a estrutura da palavra primitiva. É assim que é a fonética internacional. Tá certo, professor. Olha, professor, eu queria agradecer aqui a sua presença aqui no Jornal do Piauí, por nos ajudar a entender um pouco mais a respeito dessas discussões. E, claro, lembrando que os estudantes, pelo menos os que vão fazer concursos públicos, têm que se ater à língua original, a tradicional, antes da reforma. Eu só queria lembrar que qualquer empresa que fizer prova de concurso colocando essa reforma provisória, a prova pode ser anulada. Pode ser anulada, está sujeita à anulação. Muito obrigado, professor.